O trocadilho é bom, mas a gente poderia explicar para o público o que isso significa. Levi, Barbosa, Meirelles são pessoas que têm um determinado perfil. É um perfil que agrada ao mercado. É isso. E o senhor acha... Exatamente. É o famoso neoliberalismo econômico. Eles dão um privilégio absoluto ao mercado, aos rentistas, aos bancos, e se propõem numa crise que chegou no Brasil também, né? A crise chega aqui porque ela é internacional e por erros de condução da política econômica. Eles querem resolver isso cortando salário de trabalhador, cortando aposentadoria, cortando verba de educação e garantindo o pagamento de juros bancários que são estratosféricos. Se fala muito em déficit da economia brasileira. Eles querem agora cortar isso tudo para pagar o déficit. O déficit é 90% composto por juro. E, na verdade, eles deviam estar atingindo esses lucros de capital. Mariana, só o Brasil e a Estônia não tributam lucro de capital no planeta Terra. Nós falamos sobre isso aqui. Lucro de capital, tributação sobre lucro de capital. Os países da OCDE todos têm um tributo sobre lucro de capital. O Brasil não, desde 95, se não me engano. É um imposto sobre o que a empresa lucrou. É um imposto para os ricos, né? Exato. A Estônia fez isso porque a Estônia se separou da Rússia e a Estônia só tinha o pinho de Riga, ela não tinha economia. Então ela eliminou o imposto sobre lucro de capital com a intenção de atrair investimentos do mundo porque ela não tinha alternativa. O Brasil, por pressão dos bancos, dos rentistas e do mercado financeiro, fez isso de uma forma rigorosa e absolutamente ininteligível. E o Brasil também remunera com um juros bastante alto. Por exemplo, se um americano deixar o dinheiro dele numa caderneta de poupança americana ou comprar títulos do Tesouro, ele não vai ganhar muito dinheiro, porque lá eles não pagam muitos juros. Então, o Brasil paga 14,25%, o Brasil paga juros para quem investe não aqui só isso, altíssimos. Né? Porque emite debêntures por valores mais altos. Hoje, eu estou explicando para todo mundo. O senhor fala em debêntures, depois... Ninguém sabe o que é. 30% das dívidas do planeta Terra tem juros zero. Os Estados Unidos estava com juros zero, parece que agora está com 0,5% a 1%. O Brasil joga na Selic, que é a taxa oficial, 14,25%. Não tem sentido, é o juro mais alto do mundo. O segundo parece que é lá da Turquia, ou um outro país eco desse. Realmente não tem sentido o Brasil ficar pagando isso, remunerando com esse valor ou com esse percentual. Então, é o que eu digo, são as meireladas desde que o Lula colocou o Meirelles para tomar conta da economia brasileira. E tem como ir contra esse mercado? Porque parece que eles mandam bastante. O mercado está agindo no mundo, Mariana. Depois da guerra, da derrota dos nazistas, surgiu na Europa o Estado Social. O que é o Estado Social? Se preocupa com a natureza, se preocupa com os salários, com os direitos humanos, os direitos das mulheres, o respeito aos homossexuais. É uma evolução civilizatória. E colocou limites nas grandes possibilidades de lucro do capital. Ora, de repente, o capital reage com um tripé. É a moda do tripé. Primeiro tripé. Reduzir o poder do executivo, criando um banco central independente e ficando o presidente da República, ou o rei no caso, como um mero gendarme, um guardião, um chefe de polícia contra as manifestações populares. Segundo tripé, o financiamento de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. Então acabam os partidos políticos e os parlamentares se transformam em mandaletes, como se diz lá no Rio Grande do Sul, do capital, que os financiou e cobra a confecção de leis nos seus interesses. E o terceiro e mais terrível tripé é a precarização do trabalho e das leis sociais. É a tal superação das leis sociais pelo acordado sobre o legislado, que é o que está se pretendendo fazer no Brasil. É o governo do Temer. De um lado, aqueles 35 partidos que existem no Congresso Nacional, absolutamente não programáticos, verdadeiros picaretas negociando as suas posições na televisão, cargos no governo para dar a maioria e mandando, de certa forma, na estrutura do Estado. Do outro lado, os bancos com o desejo desesperado de lucro. E do outro lado, vamos falar baixinho para o pessoal da rede não escutar, as redes de televisão e a mídia
privada no Brasil, pressionando por vantagens absurdas também. Aqui na Rede TV o senhor pode falar em alto e bom som, porque a gente tem total liberdade. Mas nosso programa cuidado, é ao vivo. Mariana. Tome. Tome cuidado, né, Mauro? Senador, quais são as perguntas que estão chegando? Hoje circularam informações de que o senhor promoveu um jantar para o ex-presidente Lula e que apenas 6 senadores compareceram e que nesse jantar seria o impeachment da presidente Dilma teria sido o tema. O Aristóteles aqui, que é nosso telespectador, está perguntando para o senhor se o senhor ficou decepcionado com esse jantar porque não teve quórum no jantar. Eu queria até uma oportunidade para o senhor esclarecer. Houve esse jantar? Quem foi esse jantar? Fiquei decepcionado com a Folha de São Paulo e o Globo, porque provavelmente essas notícias que eles plantaram foram porque não foram convidados. Eu fiz dois encontros lá em casa, com 30 senadores. Para derrubar o impeachment nós precisamos de 27. Mas depois nós resolvemos que devíamos fazer jantares menores, porque a conversa fluiria mais facilmente e nós teríamos uma condição de organizar grupos. E eu fiz um jantar, o Lula estava em Brasília e nós convidamos o Lula para ele dizer o que ele pensa disso tudo. Eu convidei 6 senadores. Os 6 estavam lá. Agora, o senador Cristóvão Buarque tinha se disposto a ir, mas teve uma homenagem na Embaixada Francesa no dia do jantar. E ele foi na homenagem, era um jantar também, e ficou muito tarde, ele não apareceu. E o outro foi o Pedro Chaves, que não foi convidado nem por mim, mas teve uma notícia por parte de algum senador, Pedro, passa lá também, e não foi, mas foram os 6 que foram convidados. E o que o ex-presidente Lula pensa nesse momento sobre todo esse quadro? Ele tem esperança de alguma reversão do quadro, da presidente Dilma voltar a ocupar o Palácio do Planalto? Eu diria o seguinte, é absolutamente impossível a Dilma não voltar. Não voltar? É. Eu vou explicar qual é a condição que ela não voltaria. 22 senadores, por questões ideológicas, programáticas, em defesa do processo democrático, sabendo que não existe impeachment sem crime de responsabilidade, votaram contra o impeachment. E continuam firmes. Então, nós precisaríamos de mais 6 senadores. São 81 menos 22 dá 57. É praticamente impossível que a presidenta, conversando com os senadores, não tenha a adesão de 6 senadores em cima de políticas, explicações econômicas e concessões programáticas que ela mesma pode fazer. 59, então, eu diria com toda clareza, a Dilma só não volta se ela não quiser. Se ela não quiser conversar, se ela não quiser ceder. E tem que ceder ao quê? Os senadores que se agregam a esse processo agora são desenvolvimentistas. Eles não aceitam esse predomínio do capital vadio. O mamon da Bíblia, né? A Bíblia diz que não se pode servir a Deus e a mamon. E mamon na Bíblia não é nem outro Deus e não é o diabo. Mamon é uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. E o dinheiro está querendo mandar no mundo e tem esta ação terrível agora no Brasil, no governo do Temer. E o Temer não é isso também, Mariana. Eu conheço o Temer há muitos anos e nunca falou em acabar com o direito de trabalhador, entregar o petróleo para a Chevron ou para a Shell como o Serra quer. Não, ele nunca falou nisso, mas a vaidade o levou a isso e provavelmente um problema muito sério de comunicação dele com a Dilma. É porque fica parecendo que essas coisas têm que ser feitas, né? Alguém deixou as pessoas com essa impressão de que isso tem que ser feito, que o Temer está aí para fazer o que deve ser feito, Isso o que é é preciso que seja feito. É uma loucura. E em 2010, a Grécia estava numa situação parecida com a nossa. Tinha um déficit público de 104%. E a Grécia tinha o turismo e o azeite, é uma complicação. A Grécia não é o Brasil, que tem uma economia complexa. E o liberalismo econômico da União Europeia foi imposto. Em 2015, é o último dado que eu tenho, a Grécia tinha cortado saúde, educação, salários, aposentadorias, estava já entregando patrimônio territorial para bancos alemães. Então, você me perguntaria, mas resolveram com esta política do Meirelles, resolveram o problema do déficit? Não. O déficit não estava em 104, estava em 184. E agora, recentemente, eu sou co-presidente da Eurolat, o Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Bruxelas e em Estrasburgo. Recentemente, eu tive lá a notícia de que o banco alemão, a banca alemã, tinha dado para a Grécia 206 bilhões de euros. No primeiro momento eu imaginei, mas era isso que nós queríamos para o Brasil. Dinheiro, então, para
lubrificar a engrenagem do desenvolvimento econômico, das empresas, fazer isso tudo funcionar, dar emprego. É o capital produtivo contra o capital predador, o mamão da Bíblia, né? O dinheiro. Mas dos 206 bilhões de euros, 95% tinham ficado com os bancos alemães para pagamento do que supostamente a Grécia devia. Então você veja, isto não dá certo no mundo. A Europa está recusando. O Papa Francisco, em Davos, mandou um recado que o capital, quando investido, quando produtivo, era muito bom para inovação tecnológica, para dar emprego, mas que o capital não podia dominar o mundo. É o recado. Hoje não a gente se pode tem servir a Deus e a mamon. dinheiro remunerando dinheiro. Você aplica e recebe no dia seguinte, mas nada foi construído, nada foi vendido, nada foi produzido, não E a tem nada riqueza palpável. concentrada. E aí o dinheiro aparece, o dinheiro brota. Realmente essa é uma situação E é uma situação do mundo. que agora com o mundo globalizado vai se espalhando, né? Agora você veja, a Inglaterra se separa da União Europeia. Por quê? Primeiro, porque o capital montou uma engrenagem na União Europeia que dominou todas as leis. Os países não têm política fiscal, não têm política econômica, se subordinam os burocratas a serviço dos banqueiros na União Europeia. Agora, se soma isso a xenofobia, né? O horror ao estrangeiro, o problema das migrações, isso tudo se soma e a Inglaterra sai desse processo. Mas o fundamental é que foi um grito de liberdade. A Inglaterra disse, nós não podemos ser administrados de tal forma que o nosso parlamento não tem voz. Mas não foi só isso, se somou outras barbaridades. Por exemplo? Por exemplo, a xenofobia, o ódio ao estrangeiro. É verdade, essa saída da Inglaterra foi... Mas em Londres não, porque Londres não é mais inglesa, né? Londres tem o pessoal dos territórios, das possessões, e teve uma votação de 70% contra a separação. Mas a Inglaterra tradicional do interior superou essa Nas desvantagem. grandes cidades, o Brexit não ganhou, nem em Liverpool, nem em Glasgow, na Escócia. Agora, senador, o Fagner aqui pergunta sobre Brasil. Quais são as chances reais de serem convocadas novas eleições com esse parlamento que nós temos hoje? É o que eu dizia a você. A Dilma só não volta se não quiser. Para Mas voltar, o ela senhor acha que ela volta tem que falar com o esse quê? tem que falar que vai fazer uma política de desenvolvimento, que vai controlar o campo. Porque esse pessoal todo está suportado no famoso tripé deles. Vamos ver se eu me lembro desse tripé. É o câmbio flutuante, é a meta de inflação, não é? E o arroxo. E o ajuste, E o ajuste fiscal. Isso é uma estupidez, é uma jabuticaba, né? Jabuticaba é uma fruta que só dá no Brasil, né? É uma mirtácea que dá no tronco da árvore, nos galhos e não nas pontas. Uma jabuticaba é uma coisa que só tem no Brasil, Só então? tem no Brasil. Por É a isso que o senhor mirtácea faz brasileira. essa... Então, essa política não vai a lugar nenhum. Ela está fracassando no mundo. A Dilma tem que fazer um aceno. Primeiro, isso tem que ser progressivo. Você não pode dizer que vai mudar tudo do dia para a noite, porque seria impossível. Nós temos uma sociedade complexa que está num ritmo que não é o melhor, mas que não pode ser alterado de uma forma súbita. Mas tem que ter um plano de governo. Que plano de governo tem o meu amigo Temer? Bom, mas que plano de governo tinha a Dilma quando foi eleita e que depois começou a fazer outro e que depois no meio Tinha o lulopetismo, né? Era apropriar a vantagem das commodities, como até minério e produtos agrícolas comprados pela China, que deram uma vantagem muito importante para o Brasil. Ao contrário do que imaginava o Brizola no passado, a desvantagem se transforma numa vantagem. Mas daí veio o Meirelles. O Meirelles é o operador dos bancos. O Lula, com a política social, garantiu as bolsas compensatórias, casa, salário, esses salários que nós estamos distribuindo para os mais pobres, aumentou a educação, aumentou a saúde, mas o grande lucro foi da banca. Os bancos tiveram os maiores lucros da história, não do Brasil, da história do mundo. Durante o governo Lula. E é por isso que quando me perguntam, não, mas o Meirelles conserta isso. Agora, não, o Meirelles vai fazer a mesma meirelada que fez. Ele garantiu os maiores lucros para o capital financeiro da história. Dólar barato, importando bens da China principalmente, criando emprego na China, destruindo a indústria brasileira e os nossos industriais se transformaram em rentistas também. Porque vale mais a pena nesse sistema
Aplicar o dinheiro no capital econômico num título público através de um banco do que investir produzir produtivamente. Senador, tem uma pergunta do Júnior Martins aqui que eu acho que é apropriada para esse tema. Ele diz assim: o senhor se posicionando dessa forma não está indo contra os ideais dos outros que estão no PMDB, no seu partido, aliás, onde o senhor construiu toda a sua carreira política? Na verdade, eu estou indo no sentido da visão programática do partido que eu entrei. Os outros é que estão saindo um pouco da linha. Aquele documento que o Temer dizia que era do seu governo, Ponte para o Futuro, foi encomendado para os economistas da banca. Não tem um PMDBista que tenha participado daquilo. Aquilo foi um verdadeiro horror. A gente tem uns tweets do senhor falando sobre a Ponte para o Futuro. Agora, tudo bem, o senhor é do PMDB, faz críticas à condução do governo Temer, diz que a presidente Dilma, para voltar, teria que ser muito clara na comunicação, mas o senhor acredita que ela volta? Eu acredito na Dilma. A Dilma é uma mulher honesta. Fernando Henrique disse isso aqui, que ela é uma mulher honesta. Eu tenho legitimidade para fazer a crítica, porque desde o dia que eu assumi o Senado, eu fiz a crítica da economia da Dilma e do Lula. E todos os meus discursos foram críticos, dizendo que estávamos errados. Agora, quem que apoiava a Dilma? São exatamente esses hoje que são a sua oposição. Então, a oposição é por vaidade. E a política errada deles é 10 vezes mais errada que a política da Dilma, ou a política errada da Dilma multiplicada por 10. É porque a Dilma, na verdade, não estava conseguindo colocar isso em prática, mas não, eles 35 partidos, a banca pressionando de um lado. Mas hoje, a volta da Dilma nos oferece a possibilidade de um acordo para fazer um plebiscito e devolver o protagonismo para o povo. Você está conversando comigo aqui, Mariana? Sim. E o seu programa tem um modelo que tem uma bancada popular. Eu quero ver o povo dizendo o que quer do Brasil. Não os corruptos financiados por... O povo quer emprego, o povo quer diversão e arte. Os corruptos financiados pelo dinheiro das pessoas jurídicas e nos corredores das embaixadas os interesses geopolíticos dos Estados Unidos e de outros países dizendo o que nós queremos. E essa gente toda propondo jornada semanal de 80 horas, como fez o Robson Andrade ontem com o Temer. Eles enlouqueceram. Então o protagonismo tem que ser retomado pelo povo brasileiro. E a Dilma pode ser um instrumento disso. A Dilma ou um futuro presidente? Porque ela me parece que já perdeu um pouco o capital político. Eu acho que o futuro presidente... Esse pessoal acaba não querendo nem eleição, mas vão querer eleição indireta. O ataque do capital vadio, do mamão, é um ataque no mundo inteiro. Mas eles querem eliminar a participação popular. O senhor gostaria privatizações, o senhor criticou privatizações, a liberação do jogo, a entrega do petróleo, o plano para esculhambar o Brasil está em andamento. As 10 medidas contra a corrupção já foi retirada como urgência da Câmara. Eu acho que elas precisavam ser refletidas um pouco, né? Mas eu sou a favor delas com calma. Legislações de pânico de última hora não pensadas nunca são interessantes. E eu que sou partidário do que fez a Lava Jato, conheço pessoalmente o Sérgio Moro, já tivemos algum trabalho paralelo quando eu era governador e ele juiz. Do Banestado, aquelas CC5, foi uma denúncia minha. CC5 é uma conta corrente que você pode mandar dinheiro para fora do país. Então, muita gente usou essas contas do Banestado na época para mandar alguns bilhões de dólares para contas no exterior. Fazendo a comparação. O escândalo da Petrobras, segundo o Ministério Público, é de 80 ou 90 bilhões de reais, o que daria hoje 30 bilhões de dólares. O escândalo da CC5 foi de 130 bilhões de dólares, numa época em que a reserva cambial do Brasil no governo Fernando Henrique era de 30. Hoje é 370. E o que aconteceu com esse escândalo? O Moro fez a primeira denúncia privada, premiada do Youssef, mandou para o Tribunal de Justiça do Paraná, ela ficou 13 anos sem ser homologada. O doleiro Alberto Youssef já era velho conhecido do juiz Sérgio Moro, porque tinha sido investigado durante essas operações de mandar dinheiro para fora do país, através da CC5 do Banestado, do Estado do Paraná. Contas de não residentes. Eram contas de não residentes. Mandaram para fora do Brasil 120 bilhões de dólares. Só que, apesar do Moro ter conseguido a delação premiada, fez o trabalho dele e o Judiciário parou tudo. O Judiciário parou tudo. O delegado da Polícia Federal, que estava comandando a investigação,
Por a isso que o senhor mirtácia faz brasileira. Então, essa política não vai a lugar nenhum. Ela está fracassando no mundo. A Dilma tem que fazer um aceno. Primeiro, isso tem que ser progressivo. Você não pode dizer que vai mudar tudo do dia para a noite, porque seria impossível. Nós temos uma sociedade complexa que está num ritmo que não é o melhor, mas que não pode ser alterado de uma forma súbita. Mas tem que ter um plano de governo. Que plano de governo tem o meu amigo Temer? Bom, mas que plano de governo tinha a Dilma quando foi eleita e que depois começou a fazer outro e que depois no meio Tinha o lulopetismo, não é? Era apropriar a vantagem das commodities, como até minério e produtos agrícolas comprados pela China, que deram uma vantagem muito importante para o Brasil. Ao contrário do que imaginava o Brizola no passado, a desvantagem se transforma numa vantagem. Mas daí veio o Meirelles. O Meirelles é o operador dos bancos. O Lula, com a política social, garantiu as bolsas compensatórias, esses salários que nós estamos distribuindo para os mais pobres, aumentou a educação, aumentou a saúde, mas o grande lucro foi da banca. Os bancos tiveram os maiores lucros da história, não do Brasil, da história do mundo. Durante o governo Lula. E é por isso que quando me perguntam, não, mas o Meirelles conserta isso. Agora, não, o Meirelles vai fazer a mesma meirelada que fez. Ele garantiu os maiores lucros para o capital financeiro da história. Dólar barato, importando bens da China principalmente, criando emprego na China, destruindo a indústria brasileira e os nossos industriais se transformaram em rentistas também. Porque vale mais a pena nesse sistema aplicar o dinheiro no capital econômico num título público através de um banco do que investir produtivamente. Senador, tem uma pergunta do Júnior Martins aqui que eu acho que é apropriada para esse tema. Ele diz assim: o senhor se posicionando dessa forma não está indo contra os ideais dos outros que estão no PMDB, no seu partido, aliás, onde o senhor construiu toda a sua carreira política? Na verdade, eu estou indo no sentido da visão programática do partido que eu entrei. Os outros é que estão saindo um pouco da linha. Aquele documento que o Temer dizia que era do seu governo, Ponte para o Futuro, foi encomendado para os economistas da banca. Não tem um PMDBista que tenha participado daquilo. Aquilo foi um verdadeiro horror. A gente tem uns tweets do senhor falando sobre a Ponte para o Futuro. Agora, tudo bem, o senhor é do PMDB, faz críticas à condução do governo Temer, diz que a presidente Dilma, para voltar, teria que ser muito clara na comunicação, mas o senhor acredita que ela volta? Eu acredito na Dilma. A Dilma é uma mulher honesta. Fernando Henrique disse isso aqui, que ela é uma mulher honesta. Eu tenho legitimidade para fazer a crítica, porque desde o dia que eu assumi o Senado, eu fiz a crítica da economia da Dilma e do Lula. E todos os meus discursos foram críticos, dizendo que estávamos errados. Agora, quem que apoiava a Dilma? São exatamente esses. Hoje tinha dado para a Grécia 206 bilhões de euros. No primeiro momento eu imaginei, mas era isso que nós queríamos para o Brasil. Dinheiro, então, para lubrificar a engrenagem do desenvolvimento econômico, das empresas, fazer isso tudo funcionar, dar emprego. É o capital produtivo contra o capital predador, o mamão da Bíblia, né? O dinheiro. Mas dos 206 bilhões de euros, 95% tinham ficado com os bancos alemães para pagamento do que supostamente a Grécia devia. Então você veja, isto não dá certo no mundo. A Europa está recusando. O Papa Francisco, em Davos, mandou um recado que o capital, quando investido, quando produtivo, era muito bom para inovação tecnológica, para dar emprego, mas que o capital não podia dominar o mundo. É o recado. Hoje não a gente se pode tem servir a Deus e a mamão. Dinheiro remunerando dinheiro. Você aplica e recebe no dia seguinte, mas nada foi construído, nada foi vendido, nada foi produzido, não tem nada palpável. Concentrada. E aí o dinheiro aparece, o dinheiro brota. Realmente essa é uma situação... E é uma situação do mundo. Que agora com o mundo globalizado vai se espalhando, né? Agora você veja, a Inglaterra se separa da União Europeia. Por quê? Primeiro, porque o capital montou uma engrenagem na União Europeia que dominou todas as leis. Os países não têm política fiscal, não têm política econômica, se subordinam os burocratas a serviço dos banqueiros na União Europeia. Agora, se soma isso a xenofobia, né? O horror ao estrangeiro, o problema das migrações, isso tudo se soma e a Inglaterra sai desse processo. Mas o fundamental é que foi um grito de liberdade.
A Inglaterra disse, nós não podemos ser administrados de tal forma que o nosso parlamento não tem voz. Mas não foi só isso, se somou outras barbaridades. Por exemplo? Por exemplo, a xenofobia, o ódio ao estrangeiro. É verdade, essa saída da Inglaterra foi... Mas em Londres não, porque Londres não é mais inglesa, né? Londres tem o pessoal dos territórios, das possessões, e teve uma votação de 70% contra a separação. Mas a Inglaterra tradicional do interior superou essa Nas desvantagem. grandes cidades, o Brexit não ganhou, nem em Liverpool, nem em Glasgow, na Escócia. Agora, senador, o Fagner aqui pergunta sobre Brasil. Quais são as chances reais de serem convocadas novas eleições com esse parlamento que nós temos hoje? É o que eu dizia a você. A Dilma só não volta se não quiser. Para Mas voltar, o ela senhor acha que ela volta tem que falar com o quê? tem que falar que vai fazer uma política de desenvolvimento, que vai controlar o campo. Porque esse pessoal todo está suportado no famoso tripé deles. Vamos ver se eu me lembro desse tripé. É o câmbio flutuante, é a meta de inflação, não é? E o arroxo. E o ajuste, E o ajuste fiscal. Isso é uma estupidez, uma jabuticaba, né? Jabuticaba é uma fruta que só dá no Brasil, né? É uma mirtácea que dá no tronco da árvore, nos galhos e não nas pontas. Uma jabuticaba é uma coisa que só tem no Brasil, Só então? tem no Brasil. O trocadilho é bom, mas a gente poderia explicar para o público o que isso significa. Levi, Barbosa, Meirelles, são pessoas que têm um determinado perfil. É um perfil que agrada ao mercado. É isso. E o senhor Exatamente. É o famoso neoliberalismo econômico. Eles dão um privilégio absoluto ao mercado, aos rentistas, aos bancos, e se propõem numa crise que chegou no Brasil também, né? A crise chega aqui porque ela é internacional e por erros de condução da política econômica. Eles querem resolver isso cortando salário de trabalhador, cortando aposentadoria, cortando verba de educação e garantindo o pagamento de juros bancários que são estratosféricos. Se fala muito em déficit da economia brasileira. Eles querem agora cortar isso tudo para pagar o déficit. O déficit é 90% composto por juro. E, na verdade, eles deviam estar atingindo esses lucros de capital. Mariana, só o Brasil e a Estônia não tributam lucro de capital no planeta Terra. Nós falamos sobre isso aqui. Lucro de capital, tributação sobre lucro de capital. Os países da OCDE todos têm um tributo sobre lucro de capital. O Brasil não, desde 95, se não me engano. É um imposto sobre o que a empresa lucrou. É um imposto para os ricos, né? Exato. A Estônia fez isso porque a Estônia se separou da Rússia. E a Estônia só tinha o pinho de riga, ela não tinha economia. Então ela eliminou o imposto sobre lucro de capital com a intenção de atrair investimentos do mundo, porque ela não tinha alternativa. O Brasil, por pressão dos bancos, dos rentistas e do mercado financeiro, fez isso de uma forma rigorosa e absolutamente ininteligível. E o Brasil também remunera com juros bastante altos. Por exemplo, se um americano deixar o dinheiro dele numa caderneta de poupança americana ou comprar títulos do Tesouro, ele não vai ganhar muito dinheiro, porque lá eles não pagam muitos juros. Então, o Brasil paga 14,25%, o Brasil paga juros para quem investe não aqui só isso, altíssimos. Né? Porque emite debêntures por valores mais altos. Hoje, eu estou explicando para todo mundo. O senhor fala em debêntures, depois... Ninguém sabe o que é. 30% das dívidas do planeta Terra tem juros zero. Os Estados Unidos estava com juros zero, parece que agora está com 0,5% a 1%. O Brasil joga na Selic, que é a taxa oficial, 14,25%. Não tem sentido, é o juro mais alto do mundo. O segundo parece que é lá da Turquia, ou um outro país eco desses aí. Realmente não tem sentido o Brasil ficar pagando isso, remunerando com esse valor ou com esse percentual. Então, é o que eu digo, são as meireladas desde que o Lula colocou o Meirelles para tomar conta da economia brasileira. E tem como ir contra esse mercado? Porque parece que eles mandam bastante. O mercado está agindo no mundo, Mariana. Depois da guerra, da derrota dos nazistas, surgiu na Europa o Estado Social. O que é o Estado Social? Se preocupa com a natureza, se preocupa com os salários, com os direitos. Como muito tarde ele não apareceu. E o outro foi o Pedro Chaves, que não foi convidado nem por mim, mas teve uma notícia por parte de algum senador. Pedro, passa lá também,
E não foi, mas foram os 6 que foram convidados. E o que o ex-presidente Lula pensa nesse momento sobre todo esse quadro? Ele tem esperança de alguma reversão do quadro da presidente Dilma voltar a ocupar o Palácio do Planalto? Eu diria o seguinte, é absolutamente impossível a Dilma não voltar. Não voltar? É. Eu vou explicar qual é a condição que ela não voltaria. 22 senadores, por questões ideológicas, programáticas, em defesa do processo democrático, sabendo que não existe impeachment sem crime de responsabilidade, votaram contra o impeachment e continuam firmes. Então, nós precisaríamos de mais 6 senadores. São 81 menos 22 dá 57. É praticamente impossível que a presidenta, conversando com os senadores, não tenha a adesão de 6 senadores em cima de políticas, explicações econômicas e concessões programáticas que ela mesma pode fazer. 59, então, eu diria com toda clareza, a Dilma só não volta se ela não quiser. Se ela não quiser conversar, se ela não quiser ceder. E tem que ceder ao quê? Os senadores que se agregam a esse processo agora são desenvolvimentistas. Eles não aceitam esse predomínio do capital vadio. O mamon da Bíblia, né? A Bíblia diz que não se pode servir a Deus e a mamon. E mamon na Bíblia não é nem outro Deus e não é o diabo. Mamon é uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. E o dinheiro está querendo mandar no mundo e tem esta ação terrível agora no Brasil, no governo do Temer. E o Temer não é isso também, Mariana. Eu conheço o Temer há muitos anos e nunca falou em acabar com o direito de trabalhador, entregar o petróleo para a Chevron ou para a Shell como o Serra quer. Não, ele nunca falou nisso. Mas a vaidade o levou a isso e provavelmente um problema muito sério de comunicação dele com a Dilma. É porque fica parecendo que essas coisas têm que ser feitas, né? Alguém deixou as pessoas com essa impressão de que isso tem que ser feito, que o Temer está aí para fazer o que deve ser feito, Isso é uma o que loucura. é preciso que seja feito. É uma loucura. E em 2010, a Grécia estava numa situação parecida com a nossa. Tinha um déficit público de 104%. E a Grécia tinha o turismo e o azeite, é uma complicação. A Grécia não é o Brasil, que tem uma economia complexa. E o liberalismo econômico da União Europeia foi imposto. Em 2015, é o último dado que eu tenho, a Grécia tinha cortado saúde, educação, salários, aposentadorias, estava já entregando patrimônio territorial para bancos alemães. Então, você me perguntaria, mas resolveram com esta política do Meirelles, resolveram o problema do déficit? Não. O déficit não estava em 104, estava em 184. E agora, recentemente, eu sou co-presidente da Eurolat, o Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Bruxelas e em Estrasburgo. Recentemente, eu tive lá a notícia de que o banco alemão, a banca alemã, direitos humanos, os direitos das mulheres, o respeito aos homossexuais, é uma evolução civilizatória. E colocou limites nas grandes possibilidades de lucro do capital. Ora, de repente o capital reage com um tripé. É a moda do tripé. Primeiro tripé, reduzir o poder do executivo, criando um banco central independente e ficando o presidente da República, ou o rei no caso, como um mero gendarme, um guardião, um chefe de polícia contra as manifestações populares. Segundo tripé, o financiamento de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. Então acabam os partidos políticos e os parlamentares se transformam em mandaletes, como se diz lá no Rio Grande do Sul, do capital, que os financiou e cobra a confecção de leis nos seus interesses. E o terceiro e mais terrível tripé é a precarização do trabalho e das leis sociais. É o tal superação das leis sociais pelo acordado sobre o legislado, que é o que está se pretendendo fazer no Brasil. É o governo do Temer. De um lado, aqueles 35 partidos que existem no Congresso Nacional, absolutamente não programáticos, verdadeiros picaretas negociando as suas posições na televisão, cargos no governo para dar maioria e mandando, de certa forma, na estrutura do Estado. Do outro lado, os bancos com o desejo desesperado de lucro. E do outro lado, vamos falar baixinho para o pessoal da rede não escutar, as redes de televisão e a mídia privada no Brasil, pressionando por vantagens absurdas também. Aqui na Rede TV o senhor pode falar em alto e bom som, porque a gente tem total liberdade. Mas nosso programa cuidado, é ao vivo. Tome.
Tome cuidado, né, Mauro? Senador, Quais são as perguntas que estão chegando? Hoje circularam informações de que o senhor promoveu um jantar para o ex-presidente Lula e que apenas 6 senadores compareceram e que nesse jantar seria o impeachment da presidente Dilma teria sido o tema. O Aristóteles aqui, que é nosso telespectador, está perguntando para o senhor se o senhor ficou decepcionado com esse jantar porque não teve quórum no jantar. Eu queria até uma oportunidade para o senhor esclarecer. Houve esse jantar? Quem foi esse jantar? Fiquei decepcionado com a Folha de São Paulo e o Globo, porque provavelmente essas notícias que eles plantaram foi porque não foram convidados. Eu fiz dois encontros lá em casa, com 30 senadores. Para derrubar o impeachment nós precisamos de 27. Mas depois nós resolvemos que devíamos fazer jantares menores, porque a conversa fluiria mais facilmente e nós teríamos uma condição de organizar grupos. E eu fiz um jantar, o Lula estava em Brasília e nós convidamos o Lula para ele dizer o que ele pensa disso tudo. Eu convidei 6 senadores. Os 6 estavam lá. Agora, o senador Cristóvão Buarque tinha se disposto a ir, mas teve uma homenagem na Embaixada Francesa no dia do jantar. E ele foi na homenagem, era um jantar também